Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O meu nome é Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e muitos de vocês devem me conhecer do curso de Letras Espanhol EAD da nossa instituição. Eu estou aqui hoje então gravando esse vídeo para vocês a pedido do Alan Ricardo para o curso de formação que vocês estão realizando no Facebook. Eu queria dizer que é um prazer estar conversando com vocês. Eu conheço a lista de alunos, né? De alguma forma vocês receberam o convite através de um e-mail meu e depois também um reforço do Ricardo. Então, é um prazer conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as questões que envolvem o tema desta semana, que é sobre educação à distância. Então, rapidamente eu queria comentar com vocês sobre a minha formação. Eu sou formada em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria, no curso presencial. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu trabalhei com projetos de pesquisa que envolviam pesquisas sobre educação à distância ou ensino de língua à distância, né, por deixar de forma mais restrita realmente o objeto das minhas pesquisas e sempre me preocupando em como a internet poderia ajudar quem ensina e quem aprende línguas estrangeiras, especificamente no meu caso espanhol, que é a minha formação. Depois eu fiz um mestrado e um doutorado na Universidade Católica de Pelotas, sempre com a preocupação em aliar tecnologia e ensino de língua. No mestrado foi usando atividades do ELO, né, que é o ensino de línguas online, para o ensino de línguas próximas, como que seria essa aproximação através da tecnologia, uma maior aproximação. E no doutorado eu estudei sobre comunidades virtuais do nosso próprio curso EAD, do curso de Letras Espanhol. Eu analisei uma disciplina que eu tinha trabalhado anos atrás. Muitos de vocês me conhecem no papel de coordenadora ou coordenadora de tutoria, mas eu entrei na universidade no ano de 2009, concursada no ano de 2009, para trabalhar especificamente com o curso de espanhol EAD. Não exclusivamente, eu tenho envolvimento, sempre tive desde que eu entrei, com o curso presencial, o Letras Espanhol Presencial, onde eu dou aula, oriento, e no EAD também, né? Tinha muito envolvimento no início com disciplinas e logo depois, então, o meu envolvimento passou a ser um pouco mais administrativo. Quando eu entrei, então, para trabalhar nesse curso, tudo era muito novidade, mesmo tendo tido, de alguma forma, leituras e, de alguma forma, alguma formação com o tema de tecnologias, potencialidades da tecnologia, ensino à distância e o tema de educação à distância não era novo para mim. Tanto que me aventurei a fazer um concurso que tinha como foco essa modalidade, né? A vaga que eu ocupo na instituição hoje, ela nasce com a Universidade Aberta do Brasil, tá? Enfim, comecei a trabalhar então com o curso EAD numa tentativa e erro, né? Propondo disciplinas e aprendendo com elas em movimento. Então, preparava o material, né? Normalmente na EAD a gente prepara todo o material da disciplina antes dela começar, a gente tem esse papel um semestre antes, né? Então preparava, e aí quando a coisa começava a andar, né? A disciplina se movimentar, a gente ia aparando, né? Alguma aresta que não estava de acordo com o curso, enfim. Como vocês sabem, a educação à distância do nosso curso, ela se relaciona, essa palavra à distância tem muito a ver com a distância que os alunos estão da universidade. Ou então os alunos de determinado polo estão da universidade. De uma forma física, a gente estabelece essa distância,
mas também de uma forma temporal. Significa que eu posso preparar a minha aula, disponibilizar a minha aula e dar o feedback para o meu aluno a qualquer momento. E o meu aluno também pode ter acesso às informações, fazer as atividades e interagir com seus colegas também a qualquer momento. Claro que tem algumas disciplinas mais específicas, como o laboratório de prática oral, em que os alunos, de alguma forma, precisam estar ao mesmo tempo, de forma síncrona, como a gente diz, né? Sincronizado de forma síncrona com o tutor ou o professor. Nas outras, a maioria das interações se dá de forma assíncrona, né? Cada um no seu tempo. Então, essa questão da distância, a gente sempre pensou nesses termos, né, de que o aluno está distante do polo, tempo e espaço, fisicamente, né, falando. Ao longo das turmas, né, que foram passando por nós no curso, muitas histórias foram registradas com relação à distância. A gente começou aos poucos a fazer visitas aos polos e se acostumando com a presença da distância, né? Então, quando a gente ia a um polo, os alunos às vezes não reconheciam a gente às vezes reconhecia algum aluno e se estabelecia ali algum tipo de relação. Às vezes, essa relação, vou falar bem por mim, né, pelas minhas experiências, essa relação se aproximava no presencial com um abraço, se mantinha distante com respeito, né, mas de acordo com as características de cada pessoa, e muitas vezes no presencial nasciam outras relações que não tinham sido estabelecidas ali no curso à distância. Quando a gente fez também todos os eventos do curso, tanto o Conexion quanto os encontros que aconteceram com as turmas anteriores que a gente ainda não tinha dado um nome, né? Era também estranho, assim, porque no início ficávamos professores e tutores de um lado, alunos do outro, e daí, como que eu devo agir agora? Ao passo em que com o tempo isso se tornou muito natural, a gente já sabe que tem sempre a gente se reconhece, né, fisicamente, mas a gente já chega e diz, eu sou fulana do polo tal, eu sou professora de tal disciplina, e aí acontece então um reconhecimento presencial, físico, bastante interessante. As questões que envolvem o tema de debate de vocês, né, dessa semana, tem a ver então com essa presença ou a distância, né, quais distâncias que vocês sentiram. E eu vou falar das que talvez eu tenha sentido ou, né, sentido falta dela. Sendo professora de um curso presencial e sendo professora de um curso à distância, eu digo para vocês que para mim os alunos não possuem diferenças em termos de contato, de aproximação. Eu até acho que eu tenho muito mais interação quando eu dou uma disciplina à distância. Hoje, no curso presencial, nós temos um novo currículo, um novo modelo que tem algumas disciplinas à distância e a gente acaba interagindo não só pelo Moodle, mas também por e-mail, de uma forma às vezes muito mais intensa do que na própria sala de aula. Vou contar para vocês então um exemplo que está acontecendo comigo neste semestre. Eu tenho 2 disciplinas com a mesma turma. Uma é 100% presencial e a outra é 50%. Nessa que é 50%, eu tenho mais alunos do que eu tenho na turma na disciplina de 100% presencial. Claro que na de 100% presencial a gente estabelece ali uma dinâmica, eu conheço eles, as nomes, algumas histórias, né? Porque é uma disciplina, enfim, só tem 60 horas, é uma noite toda que a gente se encontra. A gente estabeleceu algum tipo de aproximação, não com todo mundo. Tem alguns alunos que eu sei um pouco menos deles, que eles conversam um pouco menos em sala de aula. Nem sempre fazem as atividades, nem sempre participam.
E na disciplina que eu tenho no outro dia, que é 50% à distância, eu tenho mais alunos, né, do que só no dia anterior, eu não vejo que há uma quebra, de que eu tenho muito mais intimidade, contato e afeto com os alunos do presencial, da disciplina 100% presencial. Se eu fizer o paralelo com o curso à distância, eu também não consigo ver essa diferença, eu não consigo ver essa distância entre o contato com os meus alunos ou dos tutores que eventualmente trabalham comigo. Claro que a gente pode estabelecer aqui vários aspectos, né, da distância. Distância, por exemplo, eu entendo aqui, né, nessa nossa discussão, a distância muito num sentido afetivo, né, como eu comentei com vocês, saber nomes, saber histórias, para mim é importante para ensinar e saber de que forma isso beneficia o meu aluno que aprende, né? Eu acho que isso é bem importante e me dedico a isso, tanto no presencial quanto no à distância. Às vezes a gente recebe um e-mail de um aluno que, né, coloca tal problema com a gente, eu às vezes não sei quem ele é, eu vou procurar alguma informação, porque no EAD a gente tem um volume maior de alunos, né? Então, às vezes a gente precisa usar da própria tecnologia para lembrar, às vezes procurando no DERCA, né, no portal do DERCA que a gente tem com informações acadêmicas, e às vezes procurando no próprio Facebook, que é um outro ambiente em que as relações podem se estabelecer, se fortalecer, né, saber que aquele professor que está longe geograficamente e temporalmente de mim também tenho uma vida normal nas redes sociais, assim como também gosto de ver que os meus alunos postam coisas relacionadas ao ensinar e aprender espanhol, a sua faculdade ou a sua vida e saber das histórias das pessoas, né? Isso é uma coisa que me motiva bastante na EAD, essa aproximação de todas essas tecnologias e de como elas nos dão informações e nos fazem planejar melhor a nossa sala de aula. Nesse sentido, então, do afeto, né? O texto que vocês leram, né, tem uma citação, ou que vão ler, de repente, depois de ver o vídeo, tem uma citação que fala de que toda a educação é presencial, incluindo a educação distante, ou toda a educação é distante, incluindo a presencial. Isso é algo que me faz pensar muito, né? Porque eu acredito muito em estilos de aprendizagem, em estilos de ensinar. Eu serei distante, talvez, né? Afetivamente falando, tanto numa educação presencial quanto numa educação à distância. Quer dizer, a distância realmente quem estabelece são as pessoas que ali estão para interagir, né? E não necessariamente a modalidade do ensino. A interação afetiva calorosa e pró-aprendizagem pode acontecer na sala de aula presencial e pode não acontecer, como eu comentei com vocês. Eu tenho casos dos alunos do presencial que são distantes, não se manifestam muito, talvez não tenham tido uma boa relação, não estabelecemos eles e eu uma boa relação naquela máxima que a gente diz, né? Não deu química, mas isso não necessariamente precisa acontecer apenas no presencial. Eu, de fato, acredito que isso possa acontecer muito no à distância. Comento com vocês que eu estabeleci relações de profunda amizade com o nosso curso à distância, né? Alguns de vocês me conhecem, sabem que eu gosto muito de chamar as pessoas pelo nome, né? De criar esse ambiente mais próximo, mas involuntariamente às vezes amizades acontecem, né? E tem alunos que se formaram do curso que nós temos grande carinho quando nos reencontramos. Alguns deles até viraram nossos colegas, né? Então, vou citar o exemplo que me vem à cabeça de forma mais atual,
que é no Polo de Quaraí, que tem a professora Virgínia, que foi nossa aluna e hoje é tutora do Polo, vamos dizer assim, né? Tem um outro nome que eu não me lembro agora. E estabelecemos uma relação profunda de carinho, de amizade, junto com uma ex-aluna, que é a Márcia, que foi minha aluna no primeiro semestre e justamente nessa disciplina que eu analisei para minha tese. E analisando, né, friamente os dados de uma tese, eu me dei conta de como a gente estabeleceu essa relação, muito porque a Márcia também se doou, né? Então vejam como diminuir distâncias numa educação à distância é algo que depende bastante da proposta de aula do professor, de como a gente maneja o Moodle, como a gente projeta as disciplinas, as atividades, mas também muito da interação. E interação não pode ser unilateral, né? A interação ela é dialógica, ela depende de dois lados, dos alunos e da equipe, vamos dizer assim, porque ainda temos tutores e professores, né? Embora a gente estabeleça essa distinção de papéis em função do que nos colocam as normativas, a gente enxerga como a equipe de professores, os colegas. Mas para então essa distância realmente ser aproximada, uma distância que, né, vamos relembrar, ela, na minha perspectiva, ela é bastante geográfica e temporal, mas que as outras barreiras elas podem ser, né, dessa distância, devem ser aproximadas com cuidado, com carinho pedagógico, profissional. Eu não estou falando aqui só de amizade, do querer bem, não só, né? Mas também porque é bastante importante. O Ricardo pediu para que eu gravasse um vídeo curto, mas eu percebo que eu já estou, então, ultrapassando muito o meu tempo. Eu vou finalizando por aqui. Me coloco à disposição para gravar algum outro vídeo, se vocês ficaram com dúvidas, mas acredito que, né, de forma bem simples, o que eu gostaria de passar para vocês é isso, né? A educação à distância, ela não necessariamente significa que ela é fria. Educação, de maneira geral, depende de troca de afeto, de carinho, e tudo isso, né, obviamente, com base numa guarda-chuva muito maior que é o profissionalismo e a ética. Tá bem, pessoal? Um bom curso para vocês. Obrigada mais uma vez, Ana Ricardo, pelo convite. Até mais!